Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Pensamento e Vida, e tem por título Trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil, de quantos caísse sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados à mão escrava, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quanto se amolgam à ilusão da preguiça. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que discerne o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo sem qualquer base de recompensa desdobra a influência da vontade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente de verdade compreende que a ação do bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Gente, que lição maravilhosa. Então vamos por etapa. Emmanuel vem falar do trabalho e começa dizendo para a gente que no passado o trabalho mais duro era relegado às mãos escravas e que acreditava-se que você tinha que arrumar um jeito de pertencer à aristocracia, pertencer à nobreza, para que você pudesse ficar com o tempo livre, no ócio. Inclusive eu me lembro até de uma vez, isso já tem muitos e muitos anos, eu dando o curso do Livro dos Espíritos e uma professora de história, graduada, ela falando assim, né? Eu falei durante a aula que na Grécia Antiga os grandes pensadores acreditavam que você tinha que ficar no ócio para ter tempo para pensar, para ser um grande pensador. Olha só que coisa interessante. E ela meio que se sentiu ofendida naquele momento e me fez até buscar algum material para que pudesse provar, dentro dos autores do direito e da história, o que eu estava falando. Eu levei um livro, por exemplo, de direito do trabalho, em que os autores falavam sobre isso, falavam sobre esse detalhe na Grécia Antiga. E Emmanuel vem corroborar aqui, dizendo, né, que no pretérito a gente apreciava ele por atitude servil, só aqueles que caíssem do ferrete da injúria, só que a mão escrava, aqueles que estavam, né? Agora hoje não, hoje a gente sabe que a lei do trabalho é um roteiro de justa emancipação, independência nossa. Mas ele vem trazer algumas dicas aqui pra gente. Não vale, contudo, agir por agir.
A gente tem que ter prazer naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que buscar fazer aquilo que a gente ama fazer. E quando a gente ama de verdade fazer, a gente vai desenvolvendo aos poucos uma excelência naquilo que a gente está fazendo, aos poucos, que começa até a chamar a atenção de algumas pessoas. Engraçado, eu, por exemplo, eu não sou músico profissional dentro da minha visão. Mas quando eu paro para fazer música, eu escrevo as cifras das músicas, eu escrevo a partitura para mim, eu procuro tirar os detalhes da coisa. Então, já teve gente chegando para mim e falou assim: você acha que você não é profissional? Você é profissional. Eu falei: não, eu não sou profissional de viver disso, como vivem os grandes músicos aí do Brasil, fazendo turnê, viajando. Não, eu não sou profissional nesse ponto. Eu posso ser que uma pessoa que executa a música dos outros, mas não tem uma obra minha própria. Mas eles vieram falar: não, mas você faz com muito prazer o que você faz. E eu achei isso interessante e comecei a pensar em outras coisas. Hoje eu falo para os meus amigos que 99% das coisas que eu faço, eu amo fazer. E aí, quando você faz uma coisa que você ama fazer, não tem tempo. As pessoas falam: pô, você não tem um momento no final de semana? Não tem. Eu estou fazendo isso aqui, isso. Mas tudo que eu estou fazendo, eu amo fazer. Eu não estou fazendo por obrigação. Aí quando você ama fazer, você faz com o coração e a coisa vai multiplicando cada vez mais, vai tomando um rumo cada vez maior. E ele vem falar para a gente aqui, inclusive, chama a atenção, as regiões infernais vibram repletas de movimento. Né? Aí ele vem falar assim para a gente: além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, tá, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. E depois ele vem dizer para a gente lá na frente que a prestação de concurso espontâneo vai desdobrar a influência da bondade celestial sobre a gente também. Então a gente começa ali buscando aquele trabalho que vai garantir a subsistência, porque aqui na Terra não tem jeito, a gente precisa de dinheiro, precisa de alimentação, segurança, roupa, precisa disso tudo. Não tem jeito. Mas dali a gente daqui a pouco chegar a um grau em que a gente faça o que a gente gosta, que a gente ama, e começa a tirar proveito também, né, daquilo que a gente ama. Eu me lembro de uma frase que ficou marcante para mim, que por isso até eu utilizei algumas vezes. Escolha uma profissão que você ame de verdade e você não vai precisar trabalhar um dia sequer. Eu estou fazendo esse vídeo aqui agora e já vou sair para o meu trabalho. Eu vou chegar no meu trabalho e vou me divertir com meus amigos lá. Vou ver o que está acontecendo. Tal. A gente vai, porque eu amo o que eu estou fazendo lá. Daqui a pouco eu vou para a casa espírita à noite. Hoje é dia de trabalho de desobsessão. Eu amo trabalhar na desobsessão. Eu amo ter contato com os espíritos. Daqui a pouco eu vou sentar no piano aqui. Eu amo estar tocando, estar aprendendo coisas novas. Quer dizer, a gente tem que colocar isso, e aí sim a coisa vai tomando um rumo. Não está sendo ociosidade, não. Está sendo uma coisa, como uma companheira aí que gosta tanto de escrever poesias, e tem uma facilidade até, que não é uma coisa para qualquer um, de ler um determinado livro espírita e fazer o resumo do livro espírita em poesia, e lança um livro de poesia, está fazendo o que mais ama. Um outro amigo que está aí promovendo vários vídeos instrutivos da doutrina espírita através da internet, administra a casa dele, mesma coisa, está fazendo, encontrou o que ele ama fazer, e está gostando de fazer aquilo, está sentindo prazer em fazer aquilo. Quando a gente sente esse prazer, a gente vai entender uma coisa: nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto, ele acontece naturalmente. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e ela se rende por livre vontade. Eu, chegando agora final do ano, eu vou confidenciar para quem me acompanha aqui nos vídeos, que eu começo a olhar para o ano e eu falei: meu Deus, eu, sem perceber, eu estou na casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta só quando eu vou fazer algum estudo, sábado e às vezes domingo à noite. Mas por quê? Porque, gente, fanatismo não, porque eu amo aquilo. Eu amo o trabalho que é desempenhado ali. E já estou começando a me policiar para o ano que vem. Não, tem que ter uma brecha na minha agenda para poder fazer outras coisas também, porque às vezes sim, aí vai deixar de ser prazeroso quando a gente percebe: pô, podia estar fazendo isso aqui, estou abrindo mão de ter esse momento com família por conta disso aqui. Aí precisa também. Mas, gente, o trabalho é a nossa principal forma de redenção aqui na Terra.
a gente aguentar as duras provas e expiações e progredir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.